Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aos nossos vídeos no YouTube e hoje a gente vai fazer um quadro que vocês amam, que é SM Responde. Roda a vinheta aí! Bom, vamos lá, gente. Vocês têm dúvidas trabalhistas? Porque se vocês têm, o momento é esse quadro. A gente sempre abre caixinha de perguntas e respostas no nosso Instagram, que é o Simões Macedo ADV, @SimõesMacedoADV. E lá toda semana a gente abre caixinha e essas perguntas foram selecionadas da nossa caixinha, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou a Aline Simões, sou advogada especialista em Direito do Trabalho, sou a sócia fundadora do SM Advocacia Trabalhista, que atua somente com o direito do trabalho em todos os estados do Brasil. É isso mesmo, gente. A gente não atende só São Paulo, nós temos uma filial aqui em São Paulo e em Belo Horizonte, em BH, e também temos processos por todo o Brasil. Então vamos para a primeira pergunta que vocês fazem muito mesmo. Preciso pagar alguma coisa para começar um processo trabalhista? A resposta não é padrão, tá bom, gente? Depende muito do advogado, mas em regra, processos trabalhistas, eles são trabalhados no êxito, ou seja, você só paga ao final quando você receber. Aqui no escritório funciona desse jeito. Então, vocês só vão pagar no final quando receberem o processo. E a porcentagem que a gente tem aqui no escritório é de 30%, certo? Aline, dúvidas a respeito do pagamento. Se eu não ganhar, eu vou ter que pagar mesmo assim? Não vai ter que pagar mesmo assim, porque justamente o nome é no êxito, ou seja, só se ganhar. Se você perder o processo, você não vai precisar pagar nada para o escritório. Nós estamos assumindo o risco, então todas as vezes que a gente recebe vocês como cliente, a gente faz uma análise do seu processo para verificar se você realmente tem direito ou não, para verificar se compensa para o escritório captar o seu processo ou não, tá bom? Justamente por quê? Porque a gente assume todo esse risco. Então pode ser que a chance de êxito seja muito baixa e aí a gente, de fato, prefere não pegar o processo. Mas quando a gente pega o seu processo é porque tem chances muito grandes de você ganhar e a gente ganha junto. Então, sempre que vocês pensarem em êxito, eu quero que vocês pensem: quanto mais você ganhar, mais eu ganho. Então, eu quero que vocês entendam que a gente vai fazer de tudo e mais um pouco para você ter êxito no seu processo, tá bom? Dentro desta mesma pergunta, esses 30% inclui, se eu quiser entrar com uma rescisão indireta, FGTS Seguro-Desemprego? No escritório, sim. Não são todos os advogados que cobram. No entanto, geralmente advogados que não cobram FGTS e Seguro-Desemprego, esses 30% em cima do FGTS do Seguro-Desemprego, são advogados que não têm uma especialidade trabalhista. Advogados que geralmente, escritórios que geralmente têm uma expertise como o SM, que é um dos escritórios mais especialistas que existe, vão cobrar sim os 30% sobre o seguro-desemprego e o FGTS quando e se for liberado. Então, por exemplo, você fez saque aniversário ou você sacou seu FGTS para dar entrada na sua casa, no seu apartamento e tá zerado lá. A gente não vai descontar nada, porque você não tem nada. Ai, Aline, eu já fiz vários saques e era para eu ter 5 mil reais, mas eu tenho 200 reais. A gente vai cobrar em cima do que tem na sua conta, não do que você já teve, tá bom? Então pode ficar tranquilo. Seguro-desemprego a mesma coisa. A gente só vai cobrar em cima do que você receber de parcela e se não receber, obviamente a gente não vai cobrar nada, tá bom? Sempre 30%. Então como funciona? O valor do processo deu 30 mil reais, mais o valor do seu FGTS que tem R$1.000, 31, mais o valor do seguro-desemprego que vamos botar mais 3 mil reais. Então 34 mil menos 30%, tá bom? É isso que o escritório vai receber e vai ficar o restante líquido para você. Então vale super a pena entrar porque você não paga
paga nada para entrar, você só paga quando receber o processo. Próxima pergunta: se eu processar a empresa, isso vai acabar manchando minha carteira de trabalho? Não, gente, a resposta objetiva é não. Não vai manchar sua carteira de trabalho. Primeiro, porque a CLT proíbe qualquer tipo de anotação em carteira de trabalho de processo trabalhista. Na sua carteira de trabalho não vai ter qualquer tipo de informação de que você teve um processo trabalhista. Em segundo lugar, é proibido que as empresas retalhem funcionários porque eles foram procurar os seus direitos. Aliás, os direitos, tanto trabalhistas como qualquer outro direito que você tenha, são garantidos pela Constituição Federal. Então, você não pode deixar de entrar com uma ação onde você tenha direitos que são cabíveis e verdadeiros e ser retalhado no seu ambiente de trabalho. Então, já tem tiveram diversos processos no sentido de a empresa descobriu que o funcionário tem uma ação trabalhista contra outra empresa e manda ele embora. Isso cabe indenização por dano moral, tá? Porque foi uma dispensa totalmente retaliatória e uma dispensa totalmente discriminatória, o que é proibido pela lei e cabe indenização por dano moral. Uma coisa muito importante também com relação aos processos é que se você tiver alguma informação sigilosa ou se por algum motivo você coloca um documento no processo que ele não pode ser visto por qualquer um, a gente pede o segredo de justiça. E aí, nesse processo, só vão ficar sabendo do teor da ação nós que somos advogados e os advogados da outra parte. Muitas vezes nem as partes, nem o cliente, nem a empresa conseguem ver o processo se não tiver uma chave de acesso. Então, daí que é impossível alguma empresa fazer algum tipo de pesquisa sobre a ação trabalhista. No entanto, quando o processo ele não tem segredo de justiça, você pode jogar eventualmente seu nome completo no Google e às vezes aparece no Jus Brasil. Não aparece informação completa, não aparece do que se trata o processo, mas eventualmente pode aparecer alguma informação porque os processos são públicos. Volto a falar que independente de se você entrou com a ação ou não, uma empresa não pode deixar de te contratar por conta disso, nem te mandar embora por conta disso, tá? São situações extremamente veladas, preconceituosas, que hoje em dia já não existem mais. Até porque tá faltando funcionário bom. E quando você tem um funcionário bom, ele, independente de ter entrado com uma ação trabalhista ou não, a empresa prefere contratar uma pessoa com um currículo invejável, digamos assim. Outra coisa muito importante, aqui no escritório a gente tem vários clientes que já entraram com a ação, mais de uma vez. A gente tem clientes, eu costumo citar que eu tenho um cliente meu, que ele é motorista e que ele já entrou com 3 processos aqui no escritório. Então, ele tá comigo desde antes de o escritório abrir, de fato, desde antes de 2018, e ele entrou com um primeiro processo. Depois de uns 2 anos que ele trabalhou em outra empresa, ele entrou com um segundo, e depois, mais ou menos ele ficou 1 ano e pouco, ele entrou com um terceiro processo. Então, se fosse para não contratar por processo trabalhista, eu costumo dizer que não teria mais ninguém empregado, porque todo mundo, aí geralmente, foi feita uma pesquisa que a cada 10 pessoas, 8 tem processo trabalhista. E é verdade esse bilhete, gente. Terceira pergunta, que a gente recebe muito, principalmente no nosso Instagram. Posso contratar advogado de outro estado? Então a gente costuma receber muitos clientes de outros estados aqui, principalmente quem segue a gente no Instagram, nas nossas redes sociais, ou até por aqui pelo YouTube mesmo. E a resposta, obviamente, é sim. Vocês podem contratar outro advogado de outro estado. O que a OAB permite que a gente faça sem uma OAB suplementar é atuar em até 5 processos por ano, tá? É muito pouco mesmo, principalmente para o escritório que tem uma demanda grande de processos fora de cada estado. Então a gente precisa fazer uma OAB suplementar daquele estado para atuar naquele estado especificamente, tá? Então a minha OAB é de São Paulo, mas para eu atuar em Minas, que a gente está com uma
grande demanda de processos, eu preciso da minha OAB suplementar. Então, nesses casos, a gente consegue fazer a atuação tanto de forma presencial como online, tá? Atualmente aqui no escritório, como é que funciona? A gente faz todo o atendimento dessa pessoa de forma remota, ou por videoconferência, ou por telefone. Ele manda todos os documentos de forma online e se a ação judicial, se a audiência for de forma presencial, a gente ou vai de forma presencial algum representante aqui do escritório, ou a gente manda um representante lá do próprio estado para ir de forma presencial acompanhar o cliente. Mas vocês têm toda a assistência do escritório de forma online. Então, a questão presencial é o de menos, tirando que tem muitas audiências que são marcadas de forma telepresencial, então não precisa comparecer presencialmente no fórum, principalmente depois da pandemia. Então é muito comum que as audiências sejam por videoconferência, tá bom, gente? Quarta pergunta: o que eu faço se a empresa não me pagar meus direitos? Gente, a primeira coisa a fazer é procurar um advogado. Agora, vocês precisam entender o que é não pagar os direitos de pagar a menos. Quando a empresa não paga, em ambos os casos, você pode procurar o seu advogado e aí você pode tirar as dúvidas. Só que eu quero que vocês entendam, quando você não recebe seus direitos trabalhistas, é uma prioridade. Quando você recebe a menor, é outra prioridade. E você tem que ver o motivo de você ter recebido menos, tá? Quando você não recebe os seus direitos de forma correta, procure seu advogado e entre o mais rápido possível com uma ação trabalhista. Nesse caso, a empresa ela vai ter que pagar multa por atraso de verbas rescisórias, que é o valor de um salário seu, e na primeira audiência, se ela não pagar esse valor incontroverso, que é esse valor que eles estão te devendo, eles também têm que pagar mais metade, outra multa, segunda multa, de mais metade do valor do que você receberia. Então vamos dar um exemplo. Vocês tinham 10 mil reais para receber de verbas rescisórias, porém vocês não receberam nada, procuraram um advogado. Da empresa, só pela empresa ter atrasado esses 10 mil reais, ela tem que pagar uma multa do valor de um salário seu. Então, digamos que seu salário era 2 mil reais. Então, vai receber essa multa de 2 mil reais pelo atraso do pagamento de verbas rescisórias. E a segunda multa é quando a gente ajuiza a ação e a gente fala, olha, o empregado não recebeu as verbas rescisórias, quero pagamento. A empresa chega na audiência e fala assim, realmente, não paguei, devo, não nego, pago quando puder. Quando a empresa fala isso, passa-se a primeira audiência, vocês já têm direito a mais uma multa, que é de metade do valor que eles estão te devendo, que é o valor de 5 mil reais. Nesse caso específico, que é metade dos 10 mil, tá bom? Como é que funciona quando é uma dívida parcial? Então, olha, eu acho que tinham que me pagar 10 mil reais, mas só me pagaram 5. Então, a gente vai à Justiça do Trabalho e pede essa diferença de verbas rescisórias. Mas pode ser qualquer coisa, gente. Podem ser horas extras não pagas, pode ser um dano moral, pode ser um adicional de insalubridade e periculosidade, pode ser um acúmulo de função, desvio de função. Tudo isso, uma equiparação salarial, tudo isso cabe num processo trabalhista, independente da modalidade que você foi demitido. Então, cabe processo trabalhista em qualquer situação, gente. Não interessa se, por exemplo, fui mandado embora por justa causa, perdi todos os meus direitos. Isso não existe. Você pode ter perdido seus direitos de verbas rescisórias se mantida a sua justa causa. Mas se você fez horas extras e não foram quitadas, se você sofreu algum tipo de assédio moral, se você tinha que receber adicional de insalubridade e você não recebeu, o fato de você ser mandado embora por justa causa não influencia nos outros pedidos, tá bom? Então, mesmo se você for mandado embora por justa causa, mesmo se você pedir demissão, você pode ajuizar uma reclamação trabalhista pedindo outros direitos que não sejam verbas rescisórias. Ou você também pode entrar com uma ação pedindo a reversão da sua justa causa, alegando que ela foi indevida, ou você pode entrar com uma ação pedindo a reversão do seu pedido de demissão, falando que você foi coagido, tá? Mas isso, mesmo se mantidos, ou mesmo se você não pedir esses direitos, você pode entrar com a ação por outros motivos. Dá para fazer todo o processo trabalhista de forma online? Gente, sim, obviamente que sim. Dá para entrar
Com o processo eletrônico, hoje em dia ficou muito fácil de você ajuizar uma ação trabalhista e principalmente essa ação trabalhista, ela ser tramitada toda de forma online, né? A gente tem o juízo 100% digital, que tá aí desde a pandemia. Então é super comum, aqui o escritório pede em todos os processos para que eles sejam tramitados de forma 100% online. Todos os atos, ouvir testemunha, ouvir reclamante, apenas a perícia. Tem certos casos que a perícia ela é feita de forma online, que dá para fazer, e tem certos casos que a perícia tem que ser feita de forma presencial. Mas a maioria dos atos ele pode ser feito de forma online. Tem juízes hoje em dia que ainda preferem fazer audiência presencial, mas aí é o único ato de ir na audiência. O restante é tudo online. Você tem acesso ao seu processo de forma online. Se você precisar ouvir testemunha de forma online, se você não estiver mais morando no estado onde você prestou serviço, pode fazer audiência por videoconferência. É tudo muito mais facilitado de forma online. Você não precisa sair da sua casa para assinar contrato, você não precisa sair da sua casa às vezes para fazer audiência, e tem algumas vezes que até perícia a gente consegue fazer de forma online, tá bom, gente? Então, a facilidade está aí, tecnologia está aí para quem quiser ou puder ver. Última pergunta, mas não esqueçam de que toda semana a gente abre caixinha de perguntas e respostas lá no Instagram do SM Simões Macedo ADV. Como eu faço para falar direto com vocês e se o atendimento é gratuito? Sim, gente, vocês podem falar diretamente com a gente. O atendimento é gratuito. Então, para vocês entrarem em contato e verificarem se existe a possibilidade de entrar com uma ação trabalhista, se vocês têm direitos, como eu falei com vocês na primeira pergunta, que foi com relação aos 30%, que a gente faz uma análise prévia do caso de vocês, tudo isso é feito de forma online. Nós temos uma equipe maravilhosa de atendimento. Nós temos o número de telefone principal do escritório, que é o 11 98296 9376. Bota aí na tela, mas ele tá na descrição do vídeo também, onde a gente faz o nosso atendimento prévio e verifica se você tem a possibilidade de ganhar ou não o processo. A gente faz uma consulta com você, se for o caso. Às vezes por telefone a gente já tira todas as dúvidas, mas se vocês quiserem a gente faz por videoconferência também. E aí, como eu disse, ao final do processo, 30% quando você ganhar, tá bom? Resumindo, finalizando as nossas perguntas de hoje, foram muito voltadas para atendimento de vocês, principalmente. A gente resolveu separar por temas, então para as dúvidas com relação a atendimento foram essas, mas eu quero reforçar para vocês que é muito importante vocês procurarem seus direitos, vocês ficarem cientes do que vocês têm de direitos e o que vocês têm de deveres, até onde vai o direito do seu empregador, até onde vai o seu direito, justamente para que, quando esse direito for violado, você ter uma base do que está correto e do que está errado, sem esquecer de procurar um advogado especialista no assunto. Por hoje é só isso, pessoal. Lembrando que o Simões Macedo é um escritório especialista em direito do trabalho, voltado com profissionais especialistas nessa área, voltado para direito dos empregados, e tudo que vocês precisarem, nós estamos à disposição para atender a todos, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.